Gente, bom dia, né, para todo mundo. Hoje, né, a gente vai continuar falando dos nossos conteúdos em relação à história moderna, né? E aí, na semana passada, a gente fez... Não foi na semana passada que a gente fez os exercícios de iluminismo? Foi, né? Ficou alguma dúvida em relação àquilo, gente? Ou não? Tá tudo tranquilo em relação àquele conteúdo? E aí, tá, beleza. Respondendo aqui já. Beleza, então. Então, se está tudo tranquilo em relação àquele conteúdo, né, a gente pode seguir, né? E aí hoje a gente vai começar falando sobre a independência dos Estados Unidos, ou o que também chamam de Revolução Americana, tá? E para facilitar, né, para não ficar algo muito maçante, eu dividi em duas partes, tá? Então, hoje a gente vai ver a primeira parte sobre a Revolução Americana, né, que a gente vai ver, de certa forma, alguns antecedentes, alguns fatores que levaram, né, à independência dos Estados Unidos. E aí, na semana seguinte, a gente vai falar sobre, né, como se deu, de fato, o processo de independência dos Estados Unidos. Né? A gente vai chegar no momento, né, de independência dos Estados Unidos efetivamente. E aí talvez, né, pode ser, não sei, a gente pode combinar aqui agora, né, na semana que vem a gente termina o conteúdo de Revolução de Independência dos Estados Unidos e a gente faz alguns exercícios. Pode ser isso, ou vocês preferem que a gente fale do conteúdo e aí só na semana seguinte, né, a gente faça os exercícios? O que vocês preferem? E aí, vamos colocando aí para mim enquanto eu começo aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Então é o seguinte, hoje, como eu já bem disse, a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos. Segunda opção, beleza, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a independência dos Estados Unidos, né? E aí, quando a gente vai falar de independência dos Estados Unidos, todo mundo sabe, eu espero que todo mundo saiba, né, que ela ocorre no ano de 1776, tá? Ou seja, ela ocorre em 4 de julho de 1776, no que a gente conhece como século das luzes. Porém, tá? Para a gente falar desse processo de independência em si, por que que ele vai acontecer, tá? Obrigatoriamente, a gente vai ter que falar sobre o processo de colonização desse território. E por que que a gente vai ter que falar do processo de colonização dos Estados Unidos? Por um simples fator, tá? A principal causa, tá? A principal causa do desejo de independência dos Estados Unidos, dos colonos, né, estadunidenses, está na construção do processo de colonização dos Estados Unidos. E é justamente isso que a gente vai tentar falar aqui rapidamente, tá? Então vamos lá.
como se deu esse processo de colonização? Tá? Inicialmente, a gente tem que entender que esse processo ele vai ser tentado, né? Ele vai ser iniciado através de duas tentativas. A primeira tentativa vai ser uma tentativa mais frustrada. Tá? Por quê? Primeiro, né, quando os ingleses tentam colonizar, nessa primeira tentativa, tá, eles vão sofrer a oposição dos nativos, tá, ou seja, dos indígenas, né, estadunidenses, dos indígenas norte-americanos, e a segunda, né, a segunda motivação do fracasso dessa primeira tentativa, a concorrência com a Espanha. A gente tem que lembrar que quando os Estados Unidos começam a ser colonizado, né, o México, a região que hoje é o México, ele já era colonizado pela Espanha. Então, a Espanha vai ser uma concorrente, né, da Inglaterra nesse processo de colonização da América do Norte, que ainda vai ter que enfrentar também a oposição por parte dos nativos norte-americanos. Então, a primeira tentativa de colonização do território que hoje a gente conhece como os Estados Unidos vai ser fracassada, tá? E aí vai ocorrer uma segunda tentativa através da Companhia de Comércio, tá? A Companhia de Comércio, ela era uma empresa privada, tá? Então a gente tem que começar a pensar que o processo de colonização dos Estados Unidos, ele se dá inicialmente através das ações de uma empresa privada. Essa empresa privada, né, ela tinha um aparato militar muito forte. E esse aparato militar, obviamente, né, era incentivado e era apoiado, né, pela Inglaterra em si. Então, a Inglaterra via uma necessidade de apoiar essa empresa, né, para organizar esse processo de colonização, né, da região que hoje é os Estados Unidos. E aí, essa colonização que a gente vai observar, tá? Ela vai ter essas três grandes características que eu coloquei para vocês agora. Tá? A primeira, ela vai atender a interesses econômicos. A segunda, ela vai ocorrer por conta, né, de fugitivos da Europa, e aí eu vou explicar o porquê. Tá? E a terceira vai ocorrer por conta, né, dos enclosures, ou o que a gente chama de cercamento de campos. Tá? Então, vamos lá falar de cada uma dessas características. A primeira que eu coloquei ali, atendia a interesses econômicos, tá? É algo bem claro, né? Existia uma companhia de comércio, repara só, eu falei que quem vai fazer esse processo de colonização é a companhia de comércio. Então, ela tem interesses comerciais nisso. Quais são esses interesses comerciais? Matéria-prima, expandir o mercado consumidor, essas coisas como um todo. Então, primeiro, ela vai atingir esses interesses, vai atender, perdão, a esses interesses comerciais. Segundo, essa colonização vai ocorrer por conta, né, dos conflitos religiosos que estavam ocorrendo no continente europeu. Então, a gente vai observar que na Europa, naquele período, estava ocorrendo uma série de conflitos, né, entre huguenotes, católicos, entre protestantes e católicos no geral. E aí muitos dos protestantes, né, que eram perseguidos em alguns territórios da Europa, eles resolvem fugir do continente europeu e ir para a América e ir para o Novo Mundo em busca, né, de fazer a vida. Né? Então, eles fogem do continente europeu e vêm em direção à América em busca de tentar reconstruir as suas vidas, já que eles estavam sendo perseguidos lá. Então, essa é a segunda característica. A terceira característica vai ser, né, por conta, né, dos cercamentos dos campos. Então, vamos lá. O que estava acontecendo na Europa, especificamente, vamos colocar assim, na Inglaterra, durante o século XVIII? A Inglaterra já tinha passado pelas revoluções inglesas, que a gente trabalhou em uma das nossas aulas, né? E durante o século XVIII, ela já estava passando pelo seu processo de revolução industrial. E aí, uma característica básica e central desse processo de revolução industrial é nada mais, nada menos que o surgimento das propriedades privadas, ou seja, o cercamento dos campos. Então, o que a gente começa a observar? Que para ocorrer
a Revolução Industrial, a Inglaterra ela começa a passar por um processo de cercamento dos campos, começa a passar por um processo de criação de propriedade privada. Consequentemente, aquela galera que não vai ser detentora da propriedade privada, ou seja, aquela galera que não vai ter terras em suas posses, né, para não ser ou para tentar, né, melhorar a sua situação de vida, ela também vai partir em direção à América para tentar a sorte, para tentar a vida lá. Então a gente está observando, né, que a colonização ela tem uma motivação econômica, né, mas também tem uma motivação social, né, dos perseguidos religiosos, né, e também da questão dos que tentavam a vida por conta do processo de revolução industrial que estava acontecendo na Inglaterra. Dessa forma, quando a gente vai falar, né, do processo de colonização efetivamente, tá, a gente tem que pensar que a colonização dos Estados Unidos combinou o pensamento de exploração e povoamento, tá? E aí, automaticamente, eu acho que a gente tem que fazer, né, levar o pensamento para a colonização do Brasil. Porque, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente fala de colonização do Brasil, a gente fala que o Brasil foi uma colônia de exploração. A gente em nenhum momento aponta que a colonização do Brasil foi de povoamento. E aí, né, isso é algo que, assim, infelizmente, muitas vezes acontece, né, da gente associar que não é possível ter uma região onde tem parte com colônia de povoamento e colônia de exploração. A gente geralmente acha que, se há uma colônia de exploração, não pode ser uma colônia de povoamento. E isso, na realidade, não existe. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque nos Estados Unidos, eles vão ser uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. Uma não anulou a outra. Tá? Uma não era alternativa em relação à outra. Elas se combinavam. Por quê? Sendo colônia de povoamento ou de exploração, as duas tinham o mesmo objetivo, que era de enriquecer a Inglaterra, que era de enriquecer a metrópole. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Tá? E aí eu vou passar. E aí, beleza. Começou o processo efetivo de colonização, né, dos Estados Unidos. Esse processo de colonização, ele vai se fixar na região leste do território estadunidense, do que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Tá? E aí, eu falei, existem colônias de exploração e existem colônias de povoamento. Tá? Logo, o que a gente vai observar? Que dentro do processo de colonização dos Estados Unidos, a gente vai dividir essas colônias em colônias do norte e nas colônias do sul. Tá? Cada uma, né, ou cada área, cada tipo de colônia com sua característica mais específica. Tá? Nas colônias do norte, o que a gente vai ver? Tá? E aí eu coloquei o seguinte ali, clima não favorável. Quando eu coloco o clima não favorável ou clima favorável, igual eu coloquei no sul, eu estou querendo colocar em relação a uma produção agrícola voltada, né, para um mercado mais extenso, para o mercado externo. Tá? Então, no norte, o clima não era favorável, tá, para uma agricultura voltada a uma produção extensa, a uma produção, né, voltada para o mercado externo, que você tinha que produzir em larga escala. Beleza? Então, no norte, o clima não era favorável. Logo, as colônias de lá, elas se voltaram para serem colônias de povoamento. Tá? Além disso, existia uma policultura voltada para o mercado interno. Então, na produção agrícola, a gente vai observar que havia produção de diversos insumos, mas a maior parte desses insumos inicialmente eram vendidos para o mercado interno. Então, eram voltados para atender às necessidades locais. Tá? E, por último, a característica que eu coloquei ali,
havia uma utilização de uma mão de obra assalariada, tá? Então, nas colônias do norte, predominava, tá, o uso de mão de obra assalariada. Então, o MDO ali é mão de obra, tá bom, gente? Agora, vocês vão reparar ali, tá, que na imagem tem em verde colônias do norte, né, meio amarelado as colônias do centro e mais puxado para o salmão ali, tá, as colônias do sul. Isso aí é uma divisão que geralmente se faz, tá? Porém, quando a gente vai falar de colônias do centro, a gente associa muito mais essas colônias do centro às características do norte em si, tá? Então, quando a gente for pensar em características das colônias do centro, a gente pensa nessas características semelhantes às características das colônias do norte, tá? Agora, em relação às colônias do sul, o clima era favorável, tá? E aí, quando o clima é favorável, mais uma vez, aquele clima que permitia uma produção em larga escala para você exportar, tá? Logo, se o clima era favorável, ajudava mais nessa questão, a gente vai observar que as colônias do sul eram colônias de exploração. E aí, as características delas, no caso, eram muito semelhantes às características que a gente via aqui no Brasil, né? Ou seja, uma colônia de exploração segue aquela regra básica, vamos colocar que quase que uma regra básica, da ideia da plantation, né? Ou seja, monocultura, né, latifúndio, mão de obra escrava, né, e voltada para, né, o mercado externo, né? Quem não lembra direito, né, e aí é um exemplo bem basiquinho, né, para lembrar das características da plantation, é só lembrar da palavra leme, né? Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão, tá? Então, quem quiser lembrar, é bem simples. Então, a gente vê essas diferenças existentes, tá, entre as colônias do norte e as colônias do sul. Porém, em relação a todas essas colônias, existia algo que era muito forte, que era a ideia do comércio triangular, como vocês podem bem ver aí na imagem. O que é a ideia do comércio triangular? Era o comércio que existia entre a América do Norte, tá? Entre a América no geral. Mas como a gente está falando dos Estados Unidos, né, eu coloco aqui em relação à América do Norte, tá? Era o comércio que existia entre a América do Norte, tá? A África e vamos colocar entre Américas, vamos para melhorar, entre África, tá? América do Norte e América Central. Então, isso tudo, né, e a gente tem que deixar claro sempre, para atender uma necessidade da Europa. Então, o comércio triangular que existia aí era para atender uma necessidade da Europa. Então, querendo ou não, tá, a Europa ela estava inserida nesse contexto de comércio triangular. E aí, vamos lá. Como que se caracterizava esse comércio triangular efetivamente? Olhem aí na imagem que eu coloquei para vocês, tá? Eu peguei essa imagem da internet, obviamente não fui eu que fiz, tá? E aí, né, tem uma seta aqui que está mais puxada para o vinho, né? Que está saindo da África e fala que os escravos, né, iam trabalhar nas Antilhas, tá? As Antilhas davam, né, cana e melado para as 13 colônias. As 13 colônias, em troca dessa cana e desse melado, tá, dava roupas e alimentos para a América Central. E a América, as 13 colônias, dava o rum, tá, direto para a África através de navios da Nova Inglaterra. Ou seja, era uma troca de favores, era uma troca de interesses que acontecia ali, tá? Então, esse comércio triangular, ele vai sustentar, tá, essa ideia da construção da colônia para satisfazer as necessidades da metrópole, que no caso era a Inglaterra, tá? Repito sim, vamos lá. Então, olha só. O comércio triangular, ele era basicamente entre a América do Norte, Central e a África. Porém, esse comércio, ele era voltado para atender às necessidades da metrópole, que era a Inglaterra, tá? E aí, vamos lá.
A África mandava, né, africanos escravizados para a América Central, beleza? Para eles trabalharem lá. Então, os africanos escravizados iam para a América Central para trabalhar lá. A América Central dava, tá, cana e melado para os Estados Unidos, para as 13 colônias. Tá? Então, da África para a América Central vão os africanos escravizados. Da América Central para os Estados Unidos vai cana e melado. Tá? Em troca, os Estados Unidos manda para a América Central roupa e alimento. Tá? E os Estados Unidos mandava para a África, tá? Mandava para a África rum, tá? Justamente através dos navios ingleses da Nova Inglaterra, beleza? Então era uma troca de favores. Africano para a América Central, cana e melado para os Estados Unidos, o rum vai para a África e os Estados Unidos, para agradecer, vamos dizer assim, não era agradecer o termo correto, né, dava roupa e alimento para a América Central, tá bom? Então, esse era o modelo de construção do comércio triangular que a gente chama. Porém, a principal característica existente dentro de todo o processo colonial era a ideia da negligência salutar. Tá? O que era a ideia da negligência salutar? Era uma ideia de que não havia uma fiscalização excessiva da metrópole em relação à colônia. Aí está um errinho que eu botei sem querer, gente. Ali está, da metrópole em relação à metrópole. É da metrópole em relação à colônia. Então, o que a gente vai observar? A Inglaterra, ela não exercia uma fiscalização muito pesada em relação às 13 colônias. E por que ela não exercia essa fiscalização tão excessiva, igual a gente, quando estuda a história do Brasil, vê? Porque durante a colonização do Brasil, né, Portugal exercia uma fiscalização excessiva. A Inglaterra não vai fazer isso. E a Inglaterra não vai fazer isso porque, na maior parte do tempo que os Estados Unidos foi colonizado, né, a Inglaterra tinha uma série de preocupações internas. Né? A gente falou, por exemplo, que no século XVII, né, em grande parte do século XVII, a Inglaterra passou pelas revoluções inglesas. Né? Tem a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa. Então, a Inglaterra tinha uma série de problemas internos que fazia com que a fiscalização não fosse tão excessiva. Para a Inglaterra, isso era saudável. Né? Tanto que a gente chama de negligência salutar, porque para a Inglaterra, para a metrópole, aquela fiscalização não tão excessiva era saudável. Né? Ela conseguia lucrar ainda assim. Então, para a Inglaterra, aquilo ali estava bom. Porque as 13 colônias, né, não era a base do enriquecimento inglês, igual o Brasil era para Portugal. Não. Então, assim, enquanto a gente estiver lucrando alguma coisa, está ótimo. Até porque a gente tem problemas internos para resolver. E aí, dentro desse processo de negligência salutar, quem mais se beneficiava com isso, aonde ficava mais aparente, onde ficava mais claro, era no norte. Porque o norte, ele não produzia riqueza, né, direto para a Inglaterra. Então, assim, o norte era uma colônia de povoamento. Né? Eles conseguiam riqueza através de impostos. Mas, assim, o grosso mesmo da riqueza produzida nas 13 colônias vinha do sul, que era uma colônia de exploração. Então, assim, a negligência salutar, ela ficava cada vez mais claro, ficava cada vez mais aparente no norte. Então, isso foi a tônica, vamos dizer assim, né, de todo o processo de colonização das 13 colônias. Sendo que, a partir de 1651, isso vai começar a mudar um pouquinho. Né? E aí, quando eu falo 1651, eu estou falando lá da Revolução Inglesa, Oliver Cromwell, não sei se vocês vão lembrar. O Oliver Cromwell ele vai assinar, não, vai fazer uma regra dos atos de navegação. E aí não sei quem vai lembrar. O que eram os atos de navegação? Os atos de navegação era de que qualquer navio, né, comercial, tanto
para a própria Inglaterra quanto para uma de suas colônias, deveria levar produtos, tá? Os navios que fossem levar produtos deveriam ser navios ingleses. Então, o que vai acontecer? O que começa a acontecer? Antes, nas 13 colônias, quem levava produtos poderia ser um navio holandês. Agora, com os atos de navegação, quem vai levar produtos para aquela região vão ser navios ingleses. Isso, obviamente, né, vai gerar uma mudança, né, na relação metrópole-colônia. Porque, querendo ou não, a gente já observou que a metrópole está controlando um pouco mais a colônia. Porém, isso não vai ser um problema naquele momento. Nenhum problema. Porque o maior problema para as 13 colônias vai se dar só no século seguinte. Vai se dar só no século XVIII. Tá? Quando a gente vai observar que entre 1756 e 1763 vai ocorrer, a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos ela vai envolver uma série de países, né? Prússia, Espanha, Holanda e por aí vai. Porém, tá? Os dois principais países que participaram da guerra foi França e Inglaterra. Tá? Então, França e Inglaterra foram os dois principais países que participaram desse conflito. Nele se buscava um domínio, tá? E controle da América do Norte e da Índia. Então, na Guerra dos 7 Anos, buscava-se um controle principalmente um domínio marítimo e dos territórios da América do Norte. Tá? A gente vai observar que em 1763 esse conflito vai acabar. Tá? Ou seja, em 1763 a Guerra dos 7 Anos acaba. E aí por que a Guerra dos 7 Anos vai representar para a gente, né, o fim da negligência salutar? Por que a partir da vitória do Reino Unido, da Grã-Bretanha, né, na Guerra dos 7 Anos, aquela negligência salutar que já existia desde o início da colonização, ela vai começar a chegar ao seu fim, tá? Por duas motivações. Primeiro, a guerra custou muito dinheiro à Inglaterra. Então, eles estavam em crise. Consequentemente, o que a gente vai observar? Eles precisam arranjar alguma forma de recuperar a economia. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, né, a Inglaterra estava passando pelo seu processo de revolução industrial. Tá? Então, após a vitória na Guerra de 7 Anos, tem duas características centrais. Economia em crise e a Inglaterra estava passando pelo seu processo de revolução industrial. Consequentemente, para você conseguir gerar dinheiro, tá, para resolver a crise e financiar a revolução industrial, a Inglaterra ela vai tentar fortalecer os laços que ela tinha com as suas colônias. E aí, fortalecer com muitas aspas, tá? Não queria fortalecer efetivamente. O que a gente vai observar? Que a Inglaterra ela vai fazer um arroxo colonial, ou seja, ela vai começar a pressionar as suas colônias. E aí, essa atitude da Inglaterra ela vai ser totalmente paradoxal. Por que ela vai ser totalmente paradoxal, complexa e contraditória? Porque naquela época, né, no século XVIII, a Inglaterra era uma grande defensora da independência de diversos países já. Ou seja, a Inglaterra fala o seguinte, ó, que como ela estava fazendo seu processo de revolução industrial, os países, né, ou as nações, os povos, tinham que se livrar das garras da colonização, né, de outros países europeus. Por que ela defendia isso? Por conta de mercado consumidor. Quanto mais países independentes, quanto mais nações independentes tivesse, tá, maior seria o mercado consumidor da Inglaterra. Só que o que a Inglaterra vai lá e faz? Ela começa a fazer o arroxo colonial em relação, né, às suas colônias.
justamente para quê? Para financiar, né, a recuperação econômica e financiar o processo de revolução industrial. E aí, tá faltando 10 minutinhos agora para a gente terminar aqui. A gente vai começar a chegar ao nosso fim. E aí, o que a Inglaterra vai lá e vai fazer? Ela vai criar uma série de regras que vão apertar o calo, né, das suas colônias. A primeira regra, o arroxo foi para quê? O arroxo foi para financiar, tá? Foi para controlar mais as suas colônias e financiar a recuperação econômica e o processo de revolução industrial na qual a Inglaterra estava começando a passar, tá? Então, o arroxo foi justamente para obter um controle maior sobre as suas colônias e se recuperar economicamente e financiar o processo de revolução industrial. Mas como que eles vão fazer esse arroxo? Tá? Primeiro, eles vão proibir a ocupação da fronteira a oeste, beleza? Só um momento aqui. Então, eles vão proibir a ocupação da fronteira oeste. Né? Durante a Guerra dos 7 Anos, muitos soldados foram enviados, tá, em direção à América do Norte, porque o conflito se fez ali também. Tá? Então, após acabar a guerra, tá, muitos soldados continuaram lá. E aí, o que a Inglaterra falou e fez? Ó, a partir de agora, está proibido, isso em 1763, está proibido que os colonos ocupem a região fronteiriça, tá, em direção ao oeste. Até porque aquela região ali tinha muitos territórios que ainda eram da França. Então, eles não vão mais ocupar, eles não vão poder mais ir em direção ao oeste. Pelo menos naquele momento ali. Tá? Um ano depois, é criada a Lei do Açúcar. Tá? O que era a Lei do Açúcar? É bem claro que a partir de 1764, o açúcar que fosse comprado nas 13 colônias deveria ser um açúcar vendido pela Companhia das Índias Orientais, tá? Que era uma organização inglesa. Então, a partir daquele momento, o que a gente vai observar? Que qualquer açúcar vendido nas 13 colônias deveria ser um açúcar vendido pela Inglaterra. Qual o problema disso? Né? E aí, só uma coisa que é bem engraçada, né? Engraçada entre aspas, porque não é para rir mesmo. Né? O açúcar vendido pela Inglaterra era um açúcar mais barato do que os colonos compravam, né, de outros países, de outras nações. Só que os colonos eles vão se revoltar contra o açúcar vendido pela Inglaterra, por mais que ele fosse mais barato. E por que eles vão se revoltar? Porque a Inglaterra, quando vendia o açúcar, ela já colocava um imposto no preço desse açúcar, para financiar a Inglaterra efetivamente. Então, os colonos foram lá e perceberam, ó, beleza, a gente está comprando o açúcar mais barato. Porém, a gente está financiando a Inglaterra. A Inglaterra está cobrando imposto para a gente em cima do açúcar que eles estão vendendo. E assim, não interessa se é mais barato ou não. Eles estão tentando ganhar em cima da gente. Então, os colonos eles já começam, né, a ser contrários a isso. Somado a isso, né, vem também a lei do aquartelamento. Tá? A lei do aquartelamento, gente, eu não botei data aí, tá? Porque eu achei diversas datas, né? Então eu preferi não colocar nenhuma data específica. Tá? Mas o que é a lei do aquartelamento? A Inglaterra criou essa regra falando que é o seguinte, ó, quando solicitado, com muitas aspas, o colono ele tinha que abrir as portas da sua casa para abrigar soldados. Então, se o exército inglês pedisse, né, para um de vocês abrigar algum soldado, você tinha que aceitar. Né? Então, não era um pedido, era uma ordem. E aí você tinha que abrigar, você tinha que dar alimento, você tinha que... Ou seja, o cara ia ser um hóspede na sua casa. Tá? Outro ponto que vai chamar a atenção é a lei do selo. Tá? O que era a lei do selo de 1765? Qualquer documento ou material impresso que circulasse pelas colônias, pelas 13 colônias,
deveria ter um selo da Inglaterra. Ou seja, deveria pagar, né, para colocar aquele selo ali. Só assim, aquele documento ou material impresso seria legítimo, seria legal. O que os colonos foram lá e perceberam? Pô, olha só, isso aqui nunca existiu. Né? E essa é a maior fonte de renda da Inglaterra. Por quê? Imagina a quantidade de material impresso, de documento que circulava. E todos tinham que ter um selo, e você tinha que pagar pelo selo. Consequentemente, a maior fonte de renda da Inglaterra em relação às 13 colônias era isso. Os colonos começam a enxergar isso aí. Olha só, a gente vivia numa situação de negligência salutar. Obviamente, eles não utilizavam esse termo, tá, gente? Mas a gente vivia numa situação de negligência salutar. Agora, os caras estão começando a fazer uma série de leis, uma série de regras que estão fazendo um arroxo fora do comum com a gente. A gente vai aceitar isso? Obviamente que não. Então, os colonos, eles começam a se voltar, eles começam a se organizar contra esse controle excessivo por parte da metrópole. Só que eles não são contrários a imposto, eles não são contrários à taxação. O que eles começam a falar é o seguinte, ó, o que a gente está defendendo, acima de tudo, é que a gente não tem nenhuma representação política. A gente não tem nenhum representante político no parlamento inglês. Logo, se a gente não tem nenhum, né, representante político, a gente não vai aceitar nenhuma taxação. Não à toa, em 1770, eles fazem uma manifestação em Boston. Né? E aí, nessa manifestação, o lema deles é justamente esse. Sem representação, não há taxação. Enquanto a gente não tiver um representante político, a gente não vai aceitar de forma alguma ser taxado pela Inglaterra. Então, eles começam a fazer essa série de manifestações, e aí, dentro dessas manifestações, o que a gente vai observar? O exército inglês que estava lá, ele vai reprimir e vai matar cerca de 3 manifestantes. Né? Ou seja, 3 manifestantes são mortos. Quando isso acontece, né, as 13 colônias ficam em maior ebulição. E aí, o que a metrópole vai lá e faz? A metrópole ela vai revogar a lei do selo. Então, por conta, né, das ações dos colonos, a Inglaterra vai lá e vai revogar a lei do selo, acreditando que isso ia fazer com que o ânimo nas 13 colônias se acalmasse. Porém, isso não aconteceu. Tá? Não aconteceu porque uma série de manifestações contrárias, né, ao controle da metrópole vão continuar ocorrendo e que vão levar à independência dos Estados Unidos mais à frente. Porém, né, essa continuação aí, né, após a revogação da lei do selo, a gente vai falar na próxima aula, tudo bem? Até aqui, gente, tá tranquilo? Deu para entender o que a gente falou ou não? Sinalizem para mim, por favor. E aí, a gente vai encerrando a aula por aqui. Eu travei? Tá travado agora? Beleza. De novo, tá. Então, vamos lá. Falta 1 minutinho. O que vai acontecer? A população não vai aceitar essa taxação. Então, ela vai se revoltar. Ela vai pedir representantes políticos. Só iriam aceitar os impostos se tivessem representantes políticos. Beleza? É porque está faltando 1 minutinho, mas na próxima aula eu repito isso para vocês. Eu vou partir daí. Tá bom, gente? E aí eu explico isso com calma na próxima aula. Tá bom, gente? Façam os exercícios. A gente se vê na próxima semana. E já eu coloco, né, a aula lá no YouTube e depois coloco no Escola Web. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo. Tá? Se cuidem. Tchau, tchau.